Olá, pessoas, vamos para mais uma aula, tá bom? Enfim, antes da gente começar a mesma aula, né? Eu gostaria só de lembrar vocês da importância de vocês terem um lugar adequado para o estudo, tá bom? Então tem que ser um lugar calmo, silencioso, ok? Para vocês se concentrarem melhor. E também é importante que vocês acompanhem a aula com o caderno do lado, né? Para vocês fazerem as anotações, ok? Enfim, né? A aula de hoje de geografia, na verdade, é uma revisão, né? É a revisão de todos os conteúdos que a gente estudou, né? Porque vocês vão ter uma prova daqui a pouco, né? Aí o que acontece? Daqui a pouco, próxima semana, tá bom? Enfim, o que acontece? A gente estudou muita coisa, né, até aqui, né? A gente estudou desde a estrutura da Terra, né, do que a Terra é formada, o que é que tem dentro da Terra, né? Aí a gente conheceu as camadas da Terra, né? Que a gente vai relembrar agora, tá bom? Enfim, aí a gente fez todo um percurso, né, sobre as rochas, sobre o relevo, os agentes do relevo, enfim, até a gente chegar nas águas, né, na nossa hidrografia, no caso, né, na nossa hidroesfera, né, que é a camada de água que a gente tem no nosso planeta, tá bom? Enfim, e aí a gente vai tentar fazer esse percurso de novo aqui, né? Claro, de uma forma bem resumida, né? Pra não ficar muito longa. Então eu vou pegar só algumas coisas, tá bom? As coisas mais importantes para eu ir pontuando aqui, para vocês me acompanhando daí, ok? E aí vocês vão anotando se vocês têm alguma dificuldade nesse conteúdo, tá? Vocês vão percebendo, se você tiver mais dificuldade em um conteúdo, depois que acabar essa aula aqui, você vai lá, né, no canal, né, e você vai procurar a aula direitinho, né, em que eu aprofundo melhor, tá bom? Para você tirar suas dúvidas lá, ok? Aqui é só para a gente continuar o raciocínio. Então vamos lá, né? Vamos começar a percorrer. Eu tinha falado, né, da formação da Terra, né, como a Terra se formou no espaço, né, que a Terra era tipo uma bola de fogo no espaço. E aí eu falei que a Terra foi esfriando e foi se formando em camadas, né, camadas nessa Terra, tá bom? E aí foi formando camadas, né, de acordo com o que era mais pesado, né, foi ficando lá dentro, foi ficando no núcleo. E o que era mais leve foi ficando nas extremidades, né? E aí a gente tem as camadas da Terra, tá bom? Então a gente tem a camada mais superficial, seria a crosta terrestre, ok? Que é uma estrutura relativamente fina, né? E bastante rochosa, né? É onde está, onde a gente está no caso, né? Onde a gente está andando, enfim. É onde está a litosfera, né? Que é a camada de rocha da nossa Terra, né? Então a gente já estudou as rochas, mas eu vou mostrar daqui a pouco para a gente lembrar, tá bom? Então todas essas rochas estão na crosta terrestre, tá? Que é a camada mais superficial, né? É como se fosse um ovo, por exemplo, né? Um ovo cozido. Aí a casquinha daquele ovo cozido seria a crosta terrestre, tá bom? Enfim, aí se você descascar o ovo, né, e você pegar uma faca e partir o ovo no meio, aí você vai ver que tem duas camadas basicamente, né? A parte branca e a parte amarela. Né? A branca é a clara, a amarela é a gema. E aqui é a mesma coisa também, tá bom? A terra, se a gente partisse no meio, a gente ia ver camadas, tá? Essa camada mais interior, né? Que é o que a gente chamaria de gema no ovo, a gente vai chamar de núcleo. E o que a gente chamaria de clara do ovo, que é a parte branquinha, a gente vai chamar de manto, tá bom? Então, é a mesma ideia, tá? Então, o núcleo é a parte mais interna da Terra, o nome já está falando, é o núcleo da Terra. E eu vou ter o manto, né? Que é a parte ali que está no meio, né? Entre a crosta terrestre e entre esse núcleo, ok? E aí esse manto ele está abaixo da crosta terrestre e ele tem algumas propriedades sólidas, tá bom? Mas ele não chega a ser totalmente sólido. Então a gente vai dizer que ele é pastoso, é como se fosse uma pasta, ok? Enfim, e aí eu vou ter esse núcleo, né? O núcleo, gente, ele tem duas partes, na verdade. Um núcleo mais externo e um núcleo mais interno. O núcleo interno é como se fosse uma bolinha mesmo, tá? Ele é sólido, tá bom? E ele é feito de ferro, tá? De ferro e níquel. E o externo também tem ferro e níquel. Só que esse ferro, ele tá na forma líquida, tá bom? Então, o núcleo externo, ele é líquido e o interno, ele é sólido, ok? Tudo bem? Enfim. E aí a gente vai para as rochas, né? Depois que a gente vê essas camadas da Terra, eu até comentei um pouco da litosfera, né? Que é a camada de rocha, a gente tem que conhecer a rocha em si, né? Então, gente, o manto, né? Que é a parte que está no meio, ele se movimenta muito, na verdade, porque ele é muito, muito quente, né? Então ele fica borbulhando até, né?
o que a gente chama de movimento de convecção, a gente também já viu. Enfim, e aí algumas vezes esse magma, né, que seria esse fogo que está dentro da Terra, que a gente chama de magma, tá bom? Às vezes ele sobe para a superfície, ok? E aí o que acontece? Quando ele sobe para a superfície, quando a gente chama de soerguimento desse magma, assim que ele chega na superfície, ele vai se esfriar, tá bom? E aí ele vai originar uma rocha, que a gente chama de rocha magmática, tá? Por quê? Porque ela veio do magma, né? Ela se originou do magma. Ou então rocha ígnea, tá bom? Tem esses dois nomes. E aí acontece uma coisa, se esse magma ele entrar no contato com a superfície, ou seja, com o ar, né? A parte exterior da Terra, ele vai entrar em contato e assim que ele chegar em contato com o nosso ar, ele vai se esfriar muito, muito rápido, tá bom? Então a gente vai chamar isso de arrefecimento, que é quando é um esfriamento muito rápido. E aí isso vai gerar um tipo de rocha magmática chamada extrusiva, ou ainda rocha vulcânica. A gente já vai entender por que é vulcânica, tá? Enfim, e aí se esse magma ele sair lá do magma, lá do manto, perdão, passar pela crosta terrestre, só que ele não vai ter contato com o ar, e sim entrar dentro de outra rocha, talvez ele encontre ali uma brechinha e fique dentro ali, e aí quando ele for se esfriando, ele vai gerar um outro tipo de rocha magmática também, tá bom? Porque ela também vem do magma, mas é uma magmática intrusiva. Por que intrusiva? Intro quer dizer dentro, né? E extro quer dizer fora, tá bom? Então a intrusiva ela é formada dentro da Terra, né? Ah, dentro da Terra quer dizer que é do magma? Não, dentro da Terra, mas é na crosta terrestre, tá bom? Ele consegue entrar ali em alguma rocha, em algum pedacinho de rocha e se esfriar ali, tá bom? Diferente da extrusiva, que ela realmente entra em contato com o nosso ar. E isso vai ter diferença? Vai ter. Por quê? Porque se você pegar um pedaço de uma rocha intrusiva e um pedaço de uma rocha extrusiva, para você olhar assim, você vai perceber que a intrusiva, ela geralmente é mais escura, parece que ela é toda pretinha. E a extrusiva, não, a extrusiva, ela é escura, né? Que é a que sai, né? Eu não sei se vocês já viram um vídeo de um vulcão entrando em erupção, né? Que ele entra em erupção, aí tem a lava, né? Aí depois essa lava se esfria. Quando ela se esfria, ela fica tipo preta. Não sei se vocês já viram. E aí, por que ela fica preta? Porque ela se esfriou muito rápido. É o arrefecimento dessa lava. E aí, isso já seria o início de uma rocha, tá bom? Então, a rocha magmática extrusiva ou vulcânica é assim, ela é toda pretinha. E por quê? Porque se esfriou tão rápido que ficou dessa cor, tá bom? Já a intrusiva, que é formada no interior da Terra, né? Enfim, como ela tá ali dentro, né? Ela não se esfria tão rápido assim, né? Ela tem um tempinho para se esfriar, então o arrefecimento vai ser mais lento. E, consequentemente, os mineraizinhos da rocha, que são as partes que estão formando ela, vão ter mais tempo para se estabelecer melhor, para se desenvolver melhor. E aí eles vão crescer um pouquinho mais, né? Ok? E aí quando a gente olha para uma rocha dessa, ou para um mineral, a gente consegue ver partezinhas, né? Parece que tem uns pontinhos, na verdade, né? Os pontinhos pretos, tem uns pontinhos brancos, tem uns pontinhos meio brilhosos, na verdade, são minerais, né? Esses mesmos minerais, eles também estão na outra rocha, na rocha intrusiva e a extrusiva. Elas possuem os mesmos minerais, né? A diferença é como eles vão se aquecer, tá bom? Como eles vão se esfriar, na verdade, ok? Enfim, e aí, do mesmo modo, gente, se a gente pegar essas rochas e elas se aquecerem, já que eu já falo de aquecimento, elas voltam a ser magma, tá bom? Inclusive, se eu aumentar a temperatura de uma rocha magmática ou a pressão dessa rocha, eu vou transformar em uma outra rocha, que seria a rocha metamórfica. Então, o que é a rocha metamórfica? É quando eu tenho uma rocha que ela é resultado da transformação de uma outra rocha que já existia, ok? E aí eu também tenho a sedimentar. A sedimentar, o nome está falando, né? Ela é formada a partir de sedimentos, né? Ou seja, o que são sedimentos? São pedacinhos de rocha. Então, se eu tiver
uma rocha que está sofrendo um processo erosivo, ou seja, está sofrendo um desgaste, né, como se estivesse lixando a rocha, aí eu vou ter pedacinhos de rocha, que eu vou chamar de sedimentos ou de detritos, tá bom? E aí, se eu depositar, né, pode ser que forme ali, depois de muito tempo, uma rocha sedimentar, ok? E aí os tipos de relevo, né? A gente depois de estudar as rochas, temos que estudar os relevos. Como assim relevo? Relevo são as modulações na superfície terrestre, tá bom? Então quando você olha ao redor, você percebe que o relevo ele não é retinho, né? Ele tem ondulações, né? Enfim, existe coisas muito altas, existe coisa muito baixa, né? E aí a gente vai nomear, tá bom? Esse relevo. Então nomeamos em 4 categorias, tá bom? Claro, 4 grandes categorias, né? Também tem outros tipos menores de relevo, tá? Enfim, planícies. Planície é um relevo aplanado, tá? E com baixa altitude, né? Como se fosse um capim, né? Como se fosse um grande campo de futebol, por exemplo, tá? Planalto. Planalto já tem um pouquinho mais de altura, né? Tem uma altitude maior, ok? Só que o nome dele, gente, já tá falando tudo, ó. Planalto. Plano, alto. Ele é alto e o topo dele é plano, tá bom? É como se fosse uma mesa, se você olhar ele assim, né? Parece que alguém bateu no topo dele e ele ficou mais ou menos assim, tá bom? Como se fosse assim. Ele ficou assim no meio do resto do relevo. Então você vai ter uma escarpa, tá? Que é quando eu tenho essa parte aqui muito abrupta. Parece que alguém pegou uma faca e talhou, né? Então, tem a escarpa, tem um topo plano e ele tem uma certa altura. Por isso que eu vou chamar de planalto, ok? Só que eu também tenho uma montanha. A montanha, gente, ela tem uma altitude muito maior do que o planalto. Então, ela é muito mais alta do que o planalto. Tá aqui o planalto, a montanha é muito mais alta que ele. Só que diferente do planalto, a montanha, ela tem um pico, né? Ela tem um cume pontiagudo, tá bom? E o planalto não. O planalto é um topo plano, ok? E aí eu também tenho a depressão. Depressão é quando eu vou ter uma região mais abaixada, né, mais rebaixada em relação ao restante do relevo. É como se alguém tivesse empurrado, tá bom? E aí ficou uma região abaixada em relação ao resto, que eu vou chamar de depressão. Enfim, e aí quando a gente conheceu o relevo, né, relembrou, claro, a gente tem que relembrar os agentes internos do relevo e os agentes externos do relevo. Vamos lembrar os agentes internos. Agentes internos, eles são gerados dentro da Terra, por isso que é interno, vem de dentro, ok? Dentro para fora, tá? E aí a gente pode elencar 3. O tectonismo, né, que é o conjunto de movimento lento, claro, né, não é de repente, né, conjunto de movimentos lentos que ocorrem na crosta terrestre, tá bom? Então a gente tem que lembrar, gente, que essa crosta terrestre, ela não por exemplo, eu tinha dado o exemplo da casca de ovo, né, não é uma casca de ovo bonitinha, não. É como se eu tivesse pegado o ovo e quebrado, tá? Batido assim, né? Aí vai ficar as rachaduras, né? É tipo isso, a nossa crosta terrestre, vocês têm que lembrar das placas tectônicas. Então, ela é dividida em placas e essas placas estão se movimentando o tempo todo, tá bom? Por que estão se movimentando? Por conta do movimento de convecção, né? Vocês lembram que o manto, ele é muito quente e ele faz com que fique borbulhando, não é? Então, aí essas placas que estão em cima do manto ficam se movimentando o tempo todo, ok? E isso a gente chama de tectonismo, movimento dessas placas tectônicas, bem simples. E aí o que acontece? Eu tenho 2 tipos de tectonismo. Um tectonismo, quando eu quero falar do movimento de epirogênese e o de orogênese, tá bom? O de epirogênese, gente, é o rebaixamento ou soerguimento, tá? Isso acontece, né, por conta da pressão mesmo dessas placas, tá? Então, dependendo da pressão, eu posso ser que aperte tanto que uma parte do relevo suba, né? Ok? É como se fosse subindo mesmo, eu empurrei tanto que subiu, tá? E aí, quando subir ou quando descer, eu vou chamar de epirogênese, ok? Ou é um rebaixamento, né? Ó, pode ser que se afaste de uma vez e o que estava aqui caia, ou eu aperte tanto que suba, tá bom? Ou é um soerguimento ou é um rebaixamento. E eu também tenho a orogênese. A orogênese é quando eu vou ter a formação de grande cadeia de montanha, por exemplo, né? A orogênese, gente, vocês têm que lembrar dos 3 movimentos da placa, né? O movimento convergente, quando as placas estão se batendo, e aí pode ser que ela fica se batendo tanto que vai formar aqui uma montanha, né? Vai começar a amontoar aqui o relevo, e aí eu vou formar uma cadeia montanhosa, vou formar uma montanha, tá bom?
Enfim, mas além disso também tem o movimento divergente, né, quando é o afastamento dessa placa, ou então o conservativo, né, quando elas só estão em contato, só que sem ter um contato em que elas se batam, né, só estão ali se esfregando, basicamente, tá? E aí eu tenho o vulcanismo e o abalo sísmico, né? Vulcanismo, vulcão, né? Basicamente é quando esse magma, ele encontra ali uma saída para sair bonitinho, né? Que seria o vulcão, tem que lembrar do vulcão, que tem um conezinho, né? Que tem ali uma câmara magmática, né? Que é onde fica o magma, já no ponto de sair, né? Ele encontra ali uma abertura, que é a câmara magmática, e aí ele sai, tá bom? Sai, a gente chama de lava, tá? Lava, no caso. E aí eu vou ter o abalo sísmico, né, que o nome está falando, né, abalo, né, então basicamente esse abalo sísmico, gente, seria o terremoto, né, ou o maremoto, né, que é quando acontece no mar, tá bom? Então se por algum acaso as placas se mexerem um pouquinho, ou se engancharem, ou qualquer coisa assim, pode ser que isso gere um terremoto imenso pra gente, tá bom? Enfim, e aí os agentes externos acontecem fora da Terra, tá bom? Acontecem na superfície, partem da superfície. A gente tem vários exemplos de fenômenos que podem gerar, né, a modelação do relevo, como por exemplo a água, né, as águas de maneira geral, né, chuva, oceanos, rios, enfim. O vento, né, ele consegue moldar esse relevo, né. A temperatura de maneira geral, né, se é uma região muito quente, uma região muito fria, e aí a questão das geleiras também, né, a gente já viu, né, que as geleiras conseguem moldar o relevo ao redor delas, né, e até os seres vivos, né, incluindo a gente também, tá, os seres humanos, ok? Enfim, aí vocês têm que lembrar, gente, de duas coisas importantes, da erosão e do intemperismo. O que seria erosão? Erosão é um conjunto de fenômenos que envolve o desgaste, transporte e deposição das rochas dos solos, tá bom? Então, desgaste. Vamos supor que eu tenho uma rocha aqui que está exposta. Se esse vento, por exemplo, estiver passando direto aqui, passa o tempo todo, ele vai desgastar essa rocha, ou seja, é como se ele estivesse lixando a rocha, tá bom? Então, o que eu vou dizer que é um desgaste. Só que aí, além disso, além dele lixar a rocha, ele também vai levar esses pedacinhos de rocha com ele, que é o que eu chamo de transporte. O vento vai transportar. E além dele transportar, vai ter algum momento que ele vai depositar. Ele vai jogar todo esse pedacinho de rocha em algum lugar, que eu vou chamar de deposição, tá bom? Outro fator que a gente consegue perceber muito bem é os rios, né? São os rios, que a gente estudou também, né? Então, o rio, quando ele está em relevo muito inclinado, por exemplo, vamos supor que está um rio assim, ó, um relevo mais ou menos assim, ok? E aí o que acontece? Se tiver muito inclinado, a região muito inclinada, esse rio vai ter muita força, ele vai descer com muita força, então ele vai desgastar o solo, por exemplo, né? Ele vai levar ali ao redor dele pedacinhos, né, de rocha, de solo principalmente, tá? E aí eu vou chamar de desgaste, né? Só que aí ao longo do curso do rio, ele já não vai ter tanta força assim, né? Só que ele ainda vai ter força suficiente para transportar esses sedimentos que ele conseguiu arrastar, ok? Ok, tem um certo momento do rio, que é no baixo curso do rio, né? Que é quando ele já está mais fraquinho, já está querendo se jogar ali em algum lugar, né? E geralmente em algum oceano, tá bom? Quando a gente tem a desembocadura do rio, né? E aí ele não tem tanta força e ele vai depositar, né? Ele vai depositar esses sedimentos, tá bom? Enfim, vocês também têm que lembrar do intemperismo, né? O que seria intemperismo? É um processo que a gente também pode chamar de meteorização, tá bom? Tem esses dois nomes. É um processo, gente, de desgaste das rochas, né? E aí vocês têm que lembrar que existem três tipos de intemperismo, né? Pode acontecer por elementos químicos, como por exemplo decomposição, físicos, né? Quando eu tenho uma quebra de uma rocha, né? Pode ser pela temperatura, né? De repente está muito quente, aí a rocha dilata. Aí de repente fica muito frio, aí a rocha contrai. Aí nisso ela fazendo a vida toda dela fazendo isso, tem um momento que ela quebra, né? Basicamente. Também biológico, né? Vamos supor que eu tenho uma árvore que ela consiga enfiar as raízes dela dentro da rocha, por exemplo, né? Isso vai desgastar a rocha, tá bom? Enfim, e aí, puxando um pouquinho mais para as águas, né? É que eu falei do rio aqui, as águas do planeta, né? Que é um assunto que a gente está estudando agora, né? É o último assunto. Eu acho que ele é até bem tranquilo, né? Que é importante vocês saberem sobre as águas de maneira geral.
que a gente tem que saber da distribuição e do ciclo da água, tá bom? Então, distribuição, cerca de 71% da superfície da Terra é coberta por água, né? Então, é como se a Terra fosse, a maior parte dela é coberta por água, né? Ela é como se fosse planeta água, na verdade, né? Não planeta Terra. Mas o que acontece? Dessa água toda, a maior parte, na verdade, está no oceano e nos mares, tá bom? Apenas uma pequena parte é o que a gente chama de água doce, que é água potável, que é água que a gente usa para fazer as coisas, de modo geral, tá? Só que dessa água doce, a maior parte dela, na verdade, estão nas geleiras, né? Estão congeladas, e uma pequena partezinha mesmo é que está na forma líquida, que é o que a gente pode consumir. Então, uma pequena partezinha está nos rios, está nas lagoas, enfim. E a outra parte está debaixo do solo, ou seja, são as águas subterrâneas, tá? Enfim, e aí, ó, a reposição de água doce no mundo só é possível devido ao ciclo da água, tá bom? E o que seria isso, né? O que isso quer dizer, na verdade? Quer dizer, gente, que o ciclo da água corresponde ao conjunto de transformações dessa água, né? Entre a superfície terrestre e a atmosfera. A atmosfera, vocês não viram ainda, mas seria o ar, né, basicamente, né? Enfim, então a gente já viu que essa água, ela está se movimentando, né? Tem hora que ela está lá no céu, tem hora que ela é nuvem, tem hora que ela cai, tem hora que ela vai por cima da terra, né? Que a gente chama de escoamento superficial. Tem hora que ela está debaixo da terra, que a gente diz que ela se infiltra, não é? E se torna ali um lençol freático, tá bom? Então essa água ali está andando demais, né? Ela está se movimentando muito. E aí, durante essa circulação, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos, né? Ora, ela é gás, né? Quando, por exemplo, ela evapora, né? E aí ela está no estado gasoso, e aí ela se condensa, ou seja, ela vai tornar de novo no estado líquido, tá bom? Vai formar as nuvens, até o momento que essa nuvem fica tão pesada, né? Tem tanta gotinha d'água que ela não aguenta e ela precipita, né? E aí, quando precipita, pode cair em forma de chuva ou até de neve, né? Enfim, mas vamos ficar com a chuva aqui, né? Se for chuva, vai ser em forma líquida, né? Vai cair em forma da água líquida, e aí essa água ela pode escoar, né? Em forma líquida também, ou então ela pode se infiltrar no caso, né? Beleza. Só que ainda ela pode cair em forma de neve, né? Em forma de cristalzinho de neve, tá bom? E aí pode ser que ela caia nas grandes montanhas, por exemplo, e forme geleiras, por exemplo, né? E aí ela vai estar num outro estado sólido, tá bom? Enfim. E aí, só para a gente relembrar um pouquinho dos oceanos também, né, gente? Já que a maior parte da água está no oceano, né? A gente tem esses oceanos aqui, né? Basicamente, 5 oceanos. O Oceano Pacífico, né? Que é o maior e mais profundo do oceano, né? Ele vai banhar a América, a Oceania, a Ásia, tá bom? Enfim, e é onde tem vários maremotos, né? Ou seja, vários tsunamis. Também tem o surgimento de vários vulcões, né? E vocês lembram do Círculo de Fogo que eu tinha falado, né? Que é uma região em que tem muito vulcão, tá bom? Enfim, no Pacífico, tá? E o Oceano Atlântico, que é o que está banhando nossas praias, tá bom? As nossas praias basicamente são o Oceano Atlântico, né? Enfim, e ele é o mais movimentado, né? Justamente porque ele está banhando essa parte da América, né? Que é o nosso litoral, enfim, a Europa também, a África, tá bom? E ele é o mais estável geologicamente, né? O que isso significa? Que não tem tanto maremoto, não tem tanto tsunami, que bom, né? Que bom pra gente, né? E aí a gente tem o Oceano Índico, né? Que ele é um oceano, gente, que ele também tem muito de tsunami, tá bom? Na verdade, quando acontece alguma coisa lá no Oceano Pacífico, como eles estão muito pertinhos, né? Geralmente o Oceano Índico ele sofre um reflexo desse oceano, né? Ou seja, lá também acontece alguma coisa, tá bom? Enfim, o Oceano Ártico, gente, que é o que está lá no Polo Norte, né? Seria no Ártico, um oceano bem pequeno, né? Que é uma porção menor e a maior parte dele é congelado, né? É o que forma o próprio Polo Norte. E a gente tem o Oceano Antártico, né? Que está aqui embaixo da Terra, né? Que é a parte do sul, né? Que ele é o mais aberto, né? Ele é o único que vai conseguir dar a volta todinha no planeta, de fato, né? Enfim. E aí, falando um pouquinho também sobre a água doce, né, gente? Que seria o rio, né? Aqui eu trouxe só algumas partes do rio, né, só para a gente relembrar, né? A gente sabe que o rio é uma água que está em movimento, né? Que ela está em movimento escoando na terra, enfim. Eu já falei um pouquinho, né, de como o rio ele também é um processo erosivo, né? Ele também está envolvido na modelação do relevo do solo, de maneira geral.
E aí, só relembrando algumas partes do rio, né? A nascente ou cabeceira, né, que é onde o rio nasce, né? Enfim, geralmente é no lugar mais elevado possível, né, já que o rio vai escoar, né? A foz ou desembocatura, que é onde o rio acaba, né, onde ele termina, né? Geralmente ele acaba no mar, né? Ele se encontra ali com o mar ou com o lago ou até com outro rio, tá bom? O curso do rio, né, que é o caminho que ele está percorrendo, tá? O leito, né, que é a faixa de terra, né, abaixo das áreas vizinhas, enfim, por onde o rio corre, né, então é onde o rio está correndo, só que também tem as margens, tá bom? Então, o canal é basicamente isso, né, onde ele está passando ali, tá? E as margens é a terra que está ao lado dele, né? Enfim, as margens desse rio, tá bom? Que é onde fica a mata ciliar, né, que é aquela vegetação que está perto ali do rio, né? Enfim, e ainda, além disso, eu também tenho os meandros, né? Meandros são as curvas que os rios dão, tá bom? Enfim. E aí é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Espero que vocês tenham relembrado, né? Os conceitos todos. Se ficou muito complicado, você pode ver de novo essa aula, ou você pode ver as outras aulas, né? Que eu aprofundo melhor, tá bom? E acesse o site da escola para se manterem informados e a agenda digital também, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula.